Marcos, no capítulo 5, tem uns versículos que diz assim, olha, eles estavam indo a caminho, para curar a filha de Jairo. Então tem um versículo que diz assim, olha, então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso indo antes a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Preste bem atenção, que a Bíblia diz que ela tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Aleluia! Meus irmãos, por que essa mulher, ela tinha essa certeza que somente ao tocar nas vestes ela sararia? Muita gente, muitos pastores, quando falam nas vestes de Jesus, a gente já pensa, eu mesmo, há uns 6 meses atrás, um pastor que veio lá de São Paulo para dar um estudo bíblico aqui em Fernandópolis, e ele falou sobre isso. E no final do estudo eu perguntei para ele: pastor, o senhor sabe aonde que a mulher tocou em Jesus? Ele disse: sim, na orla do seu vestido, aqui na parte de baixo da roupa de Jesus. Aí eu disse para ele: eu vou te explicar, não é bem assim. Ele veio para ensinar e acabou aprendendo. Quando aquela mulher terrivelmente sofrendo, olha a situação daquela mulher, ela não tinha mais dinheiro, gastou tudo com os médicos, ela arriscou a sua vida, porque aquela fase que ela estava passando, ela não podia ficar perto das pessoas em festa, em casamento, em reuniões, ela não podia até passar aquele ciclo. E naquele momento, pela situação dela, ela era considerada uma pessoa imunda. Então essas pessoas encontradas em reuniões, elas seriam apedrejadas. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali, e ela arriscou a sua vida de ser descoberta e ser apedrejada. Mas mesmo assim ela foi, porque ela tinha uma senha, era uma mulher sábia, ela entendia o que ela ia fazer. Então, exatamente, ela esperou uma oportunidade, e quando ela viu que o mestre estava mais ou menos perto, ela ia passando por um e por outro, a risco de alguém que a conhecia a enfermidade dela, que era hemorragia, há 12 anos, podia gritar: essa mulher está numa situação, ela está imunda, então ela seria apedrejada. Mas ela arriscou, porque ela conhecia o mestre. E a Bíblia diz que ela foi correndo, empurrando um, e chegou lá, ela tocou nas vestes de Jesus. Irmãos, Jesus tinha suas vestes e tinha aquela estola, aquele manto que ele colocava sobre os seus ombros, sobre as suas costas, por causa do sol. E quando ia orar, ele colocava sobre a sua cabeça. Aleluia. Como muita gente fazia na época, como alguns sacerdotes faziam. Jesus também colocava sobre a sua cabeça e ia no templo orar.
E essa orla, essa capa, ela tinha 63 cordinhas, aquelas tranças em volta toda dela, que equivale ao número de leis que Deus falou em Levítico. Então Jesus colocava aquele manto sobre os seus ombros e pregava e falava como nesse dia. Só que enquanto Jesus estava orando, os sacerdotes, as pessoas estavam orando, Deus derramava poder sobre a quem estava orando. E Jesus também recebeu poder. De cada poder que eles recebiam, eles faziam uma trança em uma daquelas tranças. Quer dizer, faziam um nozinho em cada uma daquelas tranças. Então aquele nozinho queria dizer que ali ele recebeu o poder de Deus. Aleluia. E quando aquela mulher viu Jesus, que olhou as suas vestes e viu aquelas tranças e aquelas bolinhas, ela olhou e disse: é hoje. Então a mulher, quando ela foi naquela dificuldade, ela foi e tocou exatamente em uma daquelas tranças, daquelas bolinhas, daqueles lacinhos feitos nas suas tranças. Então ela sabia que ali estava significando que ali Deus derramou seu poder. E quando ela tocou exatamente naquele lugar, a Bíblia diz que ela recebeu, porque de Jesus saiu o poder. O poder da onde ela tocou. E Jesus reconheceu, porque ele estava revestido do poder. Ele perguntou: alguém me tocou? E aqueles homens discípulos falaram: Senhor, o povo está te apertando. E o Senhor disse que ele tocou. E a Bíblia diz que ele olhava, ele procurava a pessoa que tocou nele. Aí a mulher não aguentou, caiu aos seus pés e disse: Senhor, eu estou nessa situação e eu toquei, foi eu quem toquei. A admiração de Jesus foi porque ela tocou exatamente aonde estava o poder de Deus. Se ela tivesse tocado na orla embaixo, na barra do vestido de Jesus, ela não tinha recebido esse poder, mas ela tocou exatamente. Lembram, depois que Jesus chegou até a casa de Jairo, que a menina estava doente, e ela disse que ela dormia e zombaram dele, porque ela já estava morta. Realmente ela estava morta, mas a nossa morte para ele é um simples sono. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E aí, irmão, quando chegou lá aquela gritaria, aquela choradeira, que Jesus mandou aquele fogo sair, só entrou ele e João. E quando ele entrou, fecharam a porta, ficou ele diante daquela menina morta. E hoje muita gente coloca o nome de Talita nas filhas, porque Jesus ressuscitou aquela menina. Nada a ver. A Bíblia não diz o nome daquela menina. Quando Jesus olhou para ela e disse assim: Talita cumi, levanta. Segurou na mão dela e ela levantou. Glória a Deus. Quando Jesus falou Talita, ele não disse Talita, ele disse Talite, que é aquele manto que ele usa. Ele estava dizendo para a morte: morte, eu passei a noite inteira com o meu talite orando ao Pai, e eu estou revestido de poder. Então saia dessa menina. Ele não estava falando para a menina, nem tampouco ela chama Talita. Ele estava falando do seu talite. Aí, pelas traduções que foram passando pela terra, pelos escritores, mudaram de talite para talita. Mas ele quis dizer: eu estou com meu talite, porque eu passei a noite inteira orando. Ele disse isso para a morte, e a morte saiu. Ele pegou na mão da menina e levantou.
O mesmo talent que ele estava usando, o mesmo talent que aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos tocou e foi curada. Esse é o nosso Senhor. Se nós chegarmos no momento certo, no ponto certo, na obediência certa como Ele quer, nós tocamos também no talent do Senhor. Ele vai dar a nós a cura, tanto física, mental e espiritual, porque Ele é o Senhor. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.